Isabel Branquinha. Pedro Amaral. Bom dia! Bom dia! Hoje pra gente é um programa, não sei que horas você está assistindo, mas pra gente é quase um programa matinal. Estamos gravando de manhã pela primeira vez. Exatamente, tô aqui perdendo meu signo. Daqui a pouco a gente tem que parar um minutinho, Sim, verificar com o certeza. signo. Sim, sim. Porque segunda-feira, essa hora da manhã, que é quando a gente grava, menino, não pode perder. Mas falando em signo... Falando em signo, eu só queria falar de uma outra coisa primeiro. Essa é a primeira gravação que a gente faz após o lançamento do site é e do aplicativo do Fuir. É a primeira gravação pós-evento. É verdade. E aí eu queria primeiro começar agradecendo quem estava lá. E quem não está lá, por favor, o mínimo. Entra no site, baixa o aplicativo. É isso, vem com a gente. Tem um monte de notícia incrível saindo no site, várias abas para você explorar. E o aplicativo também você recebe notificação. A gente tem uma comunidade criada dentro do aplicativo que você pode curtir, comentar os posts, compartilhar. Então não fica fora dessa, baixa você aí também. É isso, e agora sim podemos entrar no episódio. E hoje a gente tá muito feliz com quem a gente vai receber, que é uma pessoa que a gente já está tentando marcar há um tempo, ainda não tinha conseguido, enfim, conseguimos e ela vem hoje. Exatamente, nesse horário matinal, menino, junto com a Ana Maria Braga. Exato. Aqui na mesa já tem dicas de quem é, mas vamos puxar a vinheta e descobrir, por favor, a vinheta. Ela, que a própria se define como artista da palavra e da voz, que antes de escritora é uma amante de Elis Regina, é doutora em artes cênicas pela Unicamp e pós-doutora pela USP, e eu estava lá esse dia, com 4 livros publicados, e eu achava que todos eles com dedicatória, mas acabei de descobrir que tenho apenas 3 deles. Liana Ferraz está aqui hoje. Ai, meu Palmas, por Deus. favor. Autoaplauso, né? Adoro essa mania de artista de se autoaplaudir. Aqui né? a gente faz sempre. Sempre. Uhul! Todo mundo se aplaude, né? Ei, gente, que legal estar aqui com vocês. Eu sou muito, muito entusiasta dos projetos de vocês, então estou muito feliz de estar nesse também. Bel, eu conheço há menos tempo, mas Pedro está comigo. Realmente, você tem um livro aí que é pré-histórico. Ah, tá aqui. Esse Que é o também. Elas Estão Quietinhas, que assim, não existe mais. Tipo, eu tenho um, então o Pedro tem Eu tenho um outro. também, outro. Tem 2 no mundo, o Pedro tem um, eu tenho outro. Mas tá faltando o analógica aí que a gente vai Tá faltando providenciar Vamos com esperar meu livro, vamos dedicatória, resolver isso. combinado. Que também tem só 10, então sinta-se muito presenteado, porque Uau, vai tá. ser um exemplar. Uhum. Adorei a apresentação. Que bom que você trouxe a Elise, já Claro, de cara. sempre. Vamos chegar nela. Vamos. Então eu vou pedir, por favor, Thiago, o primeiro sinal. É isso, enfim, podemos começar o nosso programa. Seja muito bem-vinda, ele é um prazer receber você na nossa mesa Obrigada, hoje. querida. E vamos destrinchar um pouquinho da sua carreira e saber algumas coisas que estamos louquinhos para descobrir. Isso. Ah, já que a gente começou esse comentário Elis Regina, de onde vem Elis Regina pra você? A Elise é a minha inspiração da vida. É assim, teve até um programa que eu participei. Qual que é a sua maior inspiração na escrita? E eu não conseguia lembrar nenhuma autora e só conseguia pensar Elise. Não, Elise, que é escrita. Mas, de alguma maneira, eu sinto que a Elise realmente é a artista da minha vida, até quando eu penso no que eu escrevo. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, mais ou menos isso. A minha cantora preferida era a Marisa Monte, que continua sendo uma das minhas preferidas, mas eu nunca tinha ouvido falar da Elis Regina. Não é que eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvia quando eu era criança, mas era assim, mais uma das cantoras que a gente ouve em casa, que pai e mãe coloca para ouvir e tal. E aí, o meu namorado na época pegou, assim, era a época do Discman, gente, que era um babado aquele Discman, Eu era amo. super, assim, tinha acabado de chegar, porque a gente tá falando que é 96, né, amores? Então, assim, tinha acabado de chegar essa tecnologia nova do Discman. E aí ele botou, como nossos pais, né, um clássico, e ele colocou, assim, o fone e falou, ouve a Elis. E daí eu coloquei, assim, e daí ela começou, né, não quer... Eu caí. Na verdade, eu estava sentada, eu caí de costas, eu falei, o que é isso? Eu não sei se foi o fone, se foi a minha idade, porque antes eu tinha escutado, eu era mais criança, assim, então, eu não sei, foi uma série de coisas, e daí eu virei realmente uma fanática, uma completa alucinada pela Elis, e era uma época pré-internet, só que eu entrava, sei lá, tinha lá, a revista que saía alguma coisa, eu escrevia, eu mandava carta para a revista
procurando. Eu tinha fita cassete, de videocassete, gravada com especiais que não sei quem gravou na época. E eu comprava. Eu comecei a virar mesmo uma colecionadora de imagens da Elis. Tudo que tinha de revista, eu pegava, eu recortava. Eu fiz um verdadeiro acervo, isso na minha adolescência e no começo da minha vida adulta. Então, tudo que saía dela eu comprava. Então, eu fui... Claro, daí li a biografia, toda a biografia que saía. A primeira que eu li foi o Furacão Elis. E li algumas vezes. E eu tinha que parar um pouco, porque eu começava a confundir minha vida com a da Elis. Um negócio bizarro, assim. Não, foi um negócio bizarro, uma identificação bizarra. E foi a Elis que me fez olhar para a arte com outros olhos, com um olhar um pouco mesmo... não é um pouco, não. É com um olhar muito, muito obcecado, mesmo, de que a arte é transformadora. Não quer dizer, pensava secretamente em ser artista, mas não pensava assim, em fazer disso uma carreira. Mas dentro de mim tinha uma coisinha e que eu acho que toda vez que eu ouvia a Elis, acionava essa coisinha. Por isso que quando eu fui fazer também nutrição, que eu sou nutricionista, né, tem esse à parte na minha vida, eu fui fazer nutrição lá em Curitiba, fui morar sozinha, sair de casa, né? Foi um período que eu precisei me afastar da Elis. Engraçado, né? Então, dos 17 até os, sei lá, 19, 20, que lá mesmo em Curitiba eu comecei a fazer teatro. Foi um período que eu precisei me afastar dela, porque ela mexia com um lugar em mim que me deixava muito triste de estar fazendo nutrição. Eu falava, eu não podia lidar com aquilo, né? Então, a Elis, ela convocou em mim uma paixão pela arte de um jeito que nenhum outro artista tinha convocado. E veja que eu, criança, era uma leitora muito voraz. Então, a primeira arte que me arrebatou foi a literatura. Com certeza. Mas era um arrebatamento mental, vai. Assim, as palavras e os conceitos e os pensamentos me arrebatavam e me colocavam. A Elis não, a Elis trouxe víscera para isso. Ela trouxe corpo, porque ao escutar, eu literalmente caí de costas, né? Que é até essa expressão, a gente caí de costas. Eu caí mesmo, fiz um pá. E foi um negócio de outra ordem. Então, e até mais tarde na minha investigação, eu lembro que eu descobri uma frase da Elis, que ela fala que ela canta com a cabeça e com o intestino, assim. Ela tem essa coisa visceral. E daí a Elis foi me acompanhando nas artes cênicas, como referência. Então, muitas e muitas vezes, antes de entrar em cena, eu não fazia aquecimento nenhum. O que eu fazia como aquecimento, aquela professora de voz aqui, né? Dando essa... Não, mas tudo bem, cada um com a sua. O meu aquecimento era ouvir 2 músicas da Elis, que tinham me ajudado a compor aquela personagem. Então, eu ouvia 2 músicas para entrar. Ou, na hora de escrever, eu ficava ouvindo Elis em looping, assim, para escrever alguma coisa relacionada ao teatro, ou mesmo uma dramaturgia, ou até, sei lá, uma sinopse mais poética. E sempre a Elis acompanhando. O pós-doc, eu falei, bom, agora a Elis está toda hora aqui nos bastidores, bora fazer disso, né? Mesmo uma pesquisa. Então, começou lá no Célia, que foi onde eu conheci o Pedro, inclusive, com um núcleo de pesquisa que, num determinado ano, virou um núcleo para pesquisar o falso brilhante. Então, a gente se encontrava toda semana. Saudades disso. Nem fale. Nossa, porque era Mas realmente assim... porque eu queria proporcionar um espaço em que fosse possível que essas pessoas sentissem com a Elis o que eu senti naquele fone que eu caí de costas. Então, era um momento em que eu colocava a Elis, dava alguns disparadores, e acho que a gente era o quê? 15 pessoas? Eu acho que sim, por aí, né? O que é bastante gente, se for pensar. 15 pessoas se movimentando numa sala, o som de falso brilhante é um acontecimento. Eu lembro que eu tinha a sensação mesmo da gente estar ali com um órgão muito pulsante, assim, de uma coisa muito viva. E aí virou o meu pós-doc, né? Então, a Elis me acompanha desde sempre. Ela me incentiva, mesmo de longe, a tomar algumas decisões, né? A Elis sempre foi longe de mim. Sempre foi, porque quando ela morreu em 82, em janeiro, aí depois deu alguns meses eu nasci. Ela nunca foi uma pessoa que eu nem convivi, né? Assim,
Convivi muito pela minha mãe, talvez, e na infância, tal, mas então sempre uma referência distante, mas muito, muito perto. Então ela me incentiva, inclusive, a ser uma pessoa que quer ter um Instagram. Olha que loucura. Que é uma coisa que eu nem sei se tem a ver, mas que assim, eu conheci a Elis no lugar do popular, no programa da Sim. TV, ela fazia o Fino da Bossa, ela estava lançando o clipe no Fantástico. Então, eu sou muito grata pela Elis ter chegado até mim e eu quero chegar até as pessoas também. Então, esse é o nível de Elis Regina na minha vida. Entendi. É a resposta mais sintética que eu posso dar, dura 15 minutos, que foi, eu acho, que eu fiquei falando. Mas, Por mim, teria mais Mas 15. foi ótimo. é isso, mais ou menos por aí. E vai. mesmo em linguagens que a Elis não explorou, como você disse, o Instagram e o livro. A Elis não escrevia livro. Não. Até tem algo que a Elis escrevia, não tem algo de cadernos, enfim, que até tem uma Tem. história que a Rita Lee ia musicar os textos dela. Não tem uma história assim? Tem eu uma acho? história que a Elis escrevia cartas, né? Até a Rita Lee, elas se conheceram porque a Elis escreveu uma carta para ela quando ela estava presa e depois foi visitar, enfim, tinha uma comunicação por cartas e a Elis tinha também os diários, algumas coisas, mas tudo muito guardado. E tem aí, né, a grande especulação, eu não sei até que ponto é real, de que a Elis tinha muitas letras guardadas também e muitos escritos que ficaram guardados, mas ela não era da palavra nesse sentido. Mas era muito da palavra, porque a Elis reescrevia, né, com a voz. Ouvir Elis cantando uma música ela escreveu de novo, ela criou de novo. Né? Então, era uma artista, sim, da palavra, né? Embora não da palavra escrita diretamente. Né? E de onde, então, vem? A gente foi de nutrição para teatro para literatura. Sim, sim. Qual foi o percurso até chegar na literatura? Da onde veio a inquietação para produzir esse material? Bom, a nutrição, ela é um desvio, que eu sou muito grata a esse desvio. Sabe por quê? Porque me fez entrar na faculdade de artes cênicas com 22 anos. Eu sou muito grata por ter entrado na faculdade de artes cênicas com 22 anos, porque eu acho que se eu tivesse entrado com 17, talvez eu tivesse dado uma leve pirada a mais. Porque eu já dei uma pirada com 22. Porque a arte é um lugar da crise, né? Não tem como. Eu acho que não é um lugar do sofrimento, necessariamente. Acho que em alguns momentos a gente vai sofrer, mas eu não gosto de fazer da arte um sofrimento. Isso também tento sempre falar para todo mundo que passa por mim. Sofrer não é um pré-requisito para fazer arte. Você pode fazer arte com o seu sofrimento, mas você não precisa sofrer para fazer arte, que é uma grande mística, né, dos artistas. O artista que sofre, o artista que está lá, né? Enfim, que é uma coisa que eu falo, inclusive, no prefácio. Então, a nutrição ela é um desvio, mas um desvio muito bem-vindo, porque me deu um chão, me deu um mundo, porque eu sempre fui artista. E hoje eu posso falar isso, eu estou com 41 anos, eu me sinto à vontade para dizer isso em relação a mim. Sempre fui artista. Meu pensamento, eu não lembro de um pensamento meu, assim, um pensamento que eu tenho a memória mais distante, é um pensamento de artista. Que hoje, eu olhando, eu falo, isso aqui é uma criança artista. Sabe? Que se eu estivesse falando assim, se eu estivesse me olhando de fora e aparecesse a Lianinha, assim, eu falei, essa menininha aqui, ó, vai ser artista. Hoje eu consigo ver que é um pensamento para o mundo, já querendo traduzir numa linguagem poética e compartilhar numa linguagem poética. Um pensamento, uma imaginação muito fértil, e não só muito fértil, assim, num sentido de... Porque eu acho que toda criança, né, claro, tem uma imaginação muito fértil, mas já no sentido de querer transformar isso em algo. Né? Acho que tem essa... não é um devaneio, uma fantasia que fica nesse... Não, é pensar, nossa, isso, já ter esse olhar, que esse olhar duplo, né, do fantasiar e do colher. Ficar fantasiando algo e já querer colher esse mesmo algo para transformar em alguma coisa para alguém. Eu lembro que eu sempre fiz esse tipo de leitura. E por onde que vinha essa linguagem de transformada? A criança transformava esse pensamento, essa inquietação em
Que Em era quê? palavra, era aquela coisa do teatrinho da criança, pra Ai. família, tem que assistir 15 minutos. Teve de tudo, Tá. teve de tudo. A palavra é muito forte. Eu tenho os meus diários muito antigos que eu às vezes revisito e falo: meu Deus, isso aqui eu levei para análise ontem e já estava aqui na criança com 6 anos, né? Já com uma identificação bem forte de processamentos assim da vida, de sentimentos e tal, mas muito no campo do diário mesmo. A dança, eu era uma criança muito... Minha mãe sempre conta que os programas infantis eu não conseguia assistir, eu não podia assistir, sentar e assistir. Eu tinha que colocar a sainha, que nem apresentadora, e dançar junto. Então, eu sabia as coreografias. Eu não era... Nunca fui uma espectadora, entende? O programa. Era uma coisa já de querer criar junto. Sim, tinha os concursos de dança, os desfiles, e que a gente ficava, era eu, minha irmã e minha prima, e a gente ficava, fala a verdade, porque sempre dava empate, né? Claro. É um saco Típico. isso. E você, que é aquela criancinha eu já, né, ascendente em virgem, aquela criancinha artista já, assim, certinha e tal. Eu já ficava querendo que a pessoa desse a nota de verdade. Dá a nota de verdade! Até porque na minha cabeça eu achava que eu tinha o quê? Ganhado, Claro. né? E estava sendo Claro. injustiçada com esse empate, Evidente. né? Amistoso aí. Então, eu tinha esse momento. Mas a escrita... É engraçado isso. Eu acho que eu fui escrever mais, assim, quando começou mais aula de redação na escola. Que a gente não tem aula de redação criança, né? É tudo junto com o português. Daí chega lá no ensino médio, tem a redação. Que tem uma professora minha que se chama Elisa, que é mãe de uma grande amiga minha, que é uma das grandes responsáveis também por eu escrever. Eu acho que eu falo isso pouco para ela, então vamos registrar agora. Que foi minha professora de redação, e que quando eu entreguei uma redação para ela, teve um pouco... Sabe quando você vê no olho do professor que você fez uma coisa boa? Sabe? Então, ela fez uma coisa assim, um sustinho, que eu falei, acho que tem um lugar aí. Então, eu comecei a escrever mais no ensino médio, mas eu tenho a sensação que os textos sempre existiram na minha cabeça. Então, para mim, nunca foi difícil escrever. Porque eles estavam lá, foi só uma questão de, ok, então vamos lá, vai. Sim. Então, vamos botar no papel. Mas eles estavam lá. É esse um percurso. Mas nenhum percurso deixa para trás o que veio. Sabe assim, eu nunca deixei a leitura para escrever, nem nunca deixei a escrita para fazer teatro, nem nunca deixei o teatro para escrever, nem nunca deixei nada para trás. Esses dias eu até respondi, como foi transitar, né, da poesia para a prosa. Eu não transitei, eu acumulei. São sobreposições, são colagens. Eu não sinto que eu deixei nada para trás. O teatro, embora hoje eu não esteja trabalhando como atriz, eu me sinto atriz escrevendo. Sim. Né? Nada fica para trás, assim. Mas eu acho que isso fica muito evidente. Eu ainda não acabei de ler, então eu não vou falar muito sobre. Tá aqui, inclusive, o marcador. Mas eu acho que aqui está muito evidente esse encontro de linguagens, principalmente. Esse encontro de repertórios que se somam. Acho que ele está muito claro aqui nesse livro. E aí vamos falar, então, do livro novo. Vamos. Também tô com ele aqui para colar, se eu precisar. Como foi o processo de escrita dele? Porque ele é algo diferente até então do que a gente conhecia da Liana escritora. Olha, você que é um leitor pré-histórico da Liana, talvez não se assuste tanto com o prefácio, porque existem algumas coisas nesse e no Analógica que, para mim, tem muito já o que está aqui, né? Que é a minha escrita em prosa. Sim. Que Elas Estão Quietinhas e o Analógica são contos, crônicas e poesia. Então, eles estão todos misturados aí, né, numa coletânea, enfim, sem gênero definido. Deixa eu ver. Claro. Só uma coisinha. Porque a Maristela ela já apareceu, mas eu não sei se ela já apareceu aqui ou no Analógica, não me lembro. Tá aqui. A Maristela está na página 31 aqui desse livro. Então, a Maristela já está comigo, que é a protagonista do prefácio, né? A filha da Olívia. Ela já estava comigo antes. Eu ia escrever uma peça, que era 7 Vidas de Maristela. Acabei escrevendo algumas cenas. E 2 cenas viraram contos, que estão aqui.
E esse livro ele foi lançado em 16, mas ele foi escrito, acho que final de 15, enfim. Já faz um tempo que a Maristela está comigo. Só que a Maristela estava muito sozinha na minha vida, assim. Ela era um acontecimento constante. Eu vinha para a escrita, eu trazia a Maristela, eu pensava uma personagem, eu pensava nessa mulher. Ela estava muito comigo, mas eu ainda não tinha um mundo para ela, né? Então, eu tinha um mundo, tinha um recorte que dava um conto, tinha um recorte que dava uma ceninha, mas ela já estava comigo. E aí vem uma outra parte da escrita. Aliás, que bom lembrar disso. Eu acho que eu vou fazer em algum momento uma leitura da Maristela aqui, porque esse livro não tem mais. É bom que ele volte, né? Vem uma junção. O prefácio ele nasce de uma junção de duas coisas que eu acho fundamentais para a gente produzir qualquer coisa em arte. Uma que é essa liberdade, dessa fluidez, do livre pensar, do livre imaginar, né? Dessa colheita que a gente fica fazendo o tempo inteiro como artista. Não sei se vocês sentem isso, mas eu me sinto o tempo inteiro criando. Sim. Né? Ou assim, Com certeza. catando coisinhas para criar, né? Então, a Maristela, ela é essa colheita, esse fantasma, essa coisa. A gente tem, né? Umas histórias que ficam... Uma música que eu quero, sei lá, quem canta fica sempre com uma música que um dia vai cantar, com uma cena que um dia vai fazer, uma personagem que um dia vai fazer, tem sempre, né? E a Maristela era essa personagem que ainda precisava. Mas desde quando surge a Maristela? É aqui a primeira aparição? Ela já está no imaginário A? Não, ela apareceu com esse desejo de falar de uma vida de uma mulher comum em alguns aspectos. Isso foi lá em 2012, acho. Vem junto com a primeira infância da minha filha. Eu terminei meu doutorado em 2013 e terminar o doutorado é um grande mergulho no vazio. Você fica muito feliz que você terminou o doutorado e você está livre daquilo, porque daí sim é um fantasma, não um fantasma, né? É um trator que fica um tempo na sua cabeça, porque você tem que terminar, tem que terminar, tem que terminar. Mas quando termina, você fala, tá. E? Agora ficou, né? Abriu um campo inteiro de vazio. Você fica... E comecei a querer criar coisas. E a Maristela era um pouco para dizer disso, dessa solidão, desse lugar que você está, de uma vida comum, porque eu sempre senti que minha vida era muito comum. Então, até isso me dava um sentimento até de inadequação para ser artista, sabe? Poxa, mas eu vou escrever sobre o quê? Eu estou aqui, né? Acordo, eu faço esse café, eu como esse pão, eu levo minha filha na escola. O que isso interessa, né? Tolinha, porque é um mundo inteiro aí. Mas é o jeito que a gente acha também de se enganar, de se sabotar, né? Mas começou assim. E daí a Maristela, ela veio, e daí ia ter essa peça, ia ter a cena. Mas ela nasce disso, do desejo de escrever sobre uma mulher absolutamente comum. Isso aqui se perdeu, tá? Ela não é absolutamente comum aqui no livro. Eu ia chegar aí. Ela não é absolutamente Ela não é comum nesse livro. Não é. Que quando ela nasceu, ela era uma mulher absolutamente comum, que tinha muita saudade da mãe. A mãe da Maristela sempre foi, né, uma pessoa que se mata, né? Isso aqui não é spoiler, tá, gente? Isso aqui tá no começo já, né? Ela sempre teve essa mãe e essa saudade, essa relação de, poxa, minha mãe decidiu me abandonar. Claro, uma leitura muito rasa sobre a questão do suicídio, mas nem é esse o tema. Mas sempre essa sensação de uma pessoa que foi abandonada e não conseguiu se livrar desse sentimento de abandono, né? Então, a Maristela nasceu daí, né? Mas aí onde é que a gente estava indo? Me perdi. Aí estava esse percurso Maristela até chegar aqui e agora aqui. Lembrei. Lembrei. Daí juntou isso, né? Que é esse livre pensar, essa personagem que fica acompanhando a gente sem nenhum compromisso, com um compromisso, que eu acho que são as duas coisas boas. Eu adoro criar com prazo. Adoro. Eu não gosto quando uma pessoa fala, escreve para mim um romance, quando você estiver pronto, você me manda. Eu falo, não, meu amor, você me coloca um prazo. Nem que seja para você pegar e deixar na tua caixa de entrada, mas me diz. Porque eu faço coisa com prazo. E aí, eu lancei o Sede, né? Mas antes de lançar o Sede, eu já tinha um livro de contos que ainda está lá quietinho, e que eu estava negociando com a Harper, que é a editora do prefácio.
A Planeta me contratou e me chamou para o Sede, que foi uma revolução na minha vida, né? O Sede, gente, tem mais de 15 mil cópias vendidas. 15 mil cópias vendidas, para vocês terem uma noção, no Brasil, é algo, assim, realmente fantástico, né? Às vezes a gente não tem muito essa noção dos números. Com certeza. Mas é um ótimo, não tem nem um ano de vida o livro, e ele tem 15 mil cópias vendidas. Eu realmente fiquei espantada. Sempre tem alguém que aparece com o livro, né, no Instagram e tal. Então, ele foi um grande boom. Só que eu tinha aquele livro de contos que estava lá atrás, né, uma outra escrita. Então, a Planeta, ela me publica como poeta. Né? Poesia eu publico pela Planeta. E essa parte da prosa estava, só que eu sou uma contista, eu escrevo em prosa. É a minha linguagem, uma linguagem muito confortável para mim. Né? Eu produzo coisas que eu considero muito boas em prosa. Em poesia também, mas em prosa também. Eu não queria deixar isso para trás. E aí eu fui conversar com a Harper de novo. Então, e aquele livro de contos, tal, eu publiquei com o Planeta, mas eu tô com esse livro que é de poesia. Eu queria também a prosa, né? E aí a Harper falou, a gente queria um romance. Surgiu deles, então. Eu já tinha um começo e uma ideia. Tá. Daí eu falei, eu tenho uma ideia. Eu vou mandar a ideia para vocês. Tá. E aí eles falaram... Mas deixa eu entender, porque eu não tenho dimensão de como isso funciona. Tá. Você chegou pra eles e falou, então, vamos... Lembra que vocês queriam lançar um livro? Vamos lançar. Aí você manda assim, olha, eu tenho ideia disso e disso, ou essa questão do romance surge deles. Queríamos um romance. Não, Como vem essa conversa como editora? É tudo muito difícil de dizer exatamente como funciona para todo mundo. Não sei. Sim, Para mim, funciona assim. E vamos dizer que assim, né? Que eu preciso até lembrar e também para a gente não criar as expectativas, assim, que eu sei que talvez muita gente agora que está vendo a gente quer publicar um livro e tudo mais. É um processo muito longo, tá? Muito longo. O meu primeiro livro publicado por uma grande editora é o Sede. Os outros 2 são editoras independentes, que eu recomendo fortemente que as pessoas passem por essa experiência, porque te dá a noção do processo como um todo. Mas eu, né, publiquei o meu primeiro livro numa grande editora com 40 anos. É um processo longo, para algumas pessoas menos, para algumas pessoas mais. Mas então eu já estou num lugar em que essas coisas acontecem. Eu estou com 2 editoras grandes, né? Demorou. Mas é isso, teve primeiro essas editoras menores, um processo até chegar... Botar todo o livro no correio, fazer o lançamento por conta, fazer tudo, né? Assim, claro que com equipe. Eu tive a editoria do Analógica do Daniel, que é um poeta incrível, que é da Selo do Burro, que publica gente incrível. Então, assim, tem gente muito legal junto comigo desde sempre, né? Mas é isso, é uma batalha para você ser lida. Cada pessoa que comprava meu livro no Instagram, eu pegava o comprovante, eu ia no correio, eu pegava o código de rastreio, mandava para a pessoa. Tem um processo muito de artista mesmo vendendo o teu trabalho, botou a barraquinha ali na calçada e estava vendendo, né, o crochê. É isso. Então, assim, essa conversa que eu tive com a Harper já é uma conversa de uma pessoa que já entrou num mercado depois de muito tempo, né? Eu gosto de dizer isso, porque às vezes parece mesmo que para algumas pessoas as coisas são muito fáceis, e ela está com 2 editoras. Meu, é uma super conquista, eu estou super feliz, eu celebro muito isso, eu acho muito chique isso, sinceramente, eu fico realmente, nossa, eu estou aí com 2 editoras me publicando, cara, que massa. Tem uma super labuta por trás disso, né? Então, veja, o meu contato com a Harper, ele já estava acontecendo antes, né? Tanto que eu fui para Planeta, é tudo muito... Eu gosto de muita transparência também, então eu fui com a Planeta, falei, eu também tenho um livro sendo analisado pela Harper. Quando eu estava contratada pela Planeta, você sempre dá prioridade para a editora que você tem, enfim, tem várias questões, né? Mas o processo, então, foi o seguinte, a Harper e eu, a gente já estava conversando há muito tempo. E o livro de contos que eu tinha mandado para eles era um livro de contos
de contos que a editora gostou, né? Então, ela já conhecia meu trabalho, né? Então, quando eu cheguei para falar do livro de contos de novo, eu falei, tem esse livro de contos, mas aí eu falei para ela, e eu tenho a premissa de um romance. Daí ela fez, opa! Né? Legal. Então, eu mandei a premissa, corri, escrevi mais algumas páginas e mandei algumas páginas e a premissa. E ela falou, vamos fazer. Porque a premissa desse livro é muito boa. É maravilhoso. Não é? Então, assim... O que a gente tem dele, o que a gente pode até publicar para vocês, né? Já está no nosso site também. Sim. É uma delícia. Você fica com uma vontade, de... Eu preciso chegar em casa e abrir esse livro agora. Então, a premissa foi uma sacada, gente. Assim... Então, é isso. Acho que para apresentar um projeto tem uma boa ideia, sabe? Não basta ser um texto bom, porque ele nem brilha os olhos da pessoa para quem você está apresentando, né? Sim. Então, uma boa ideia. E eu sentia que eu tinha uma boa ideia na mão e a editora falou, sim, né? E aí, falou, a gente quer lançar... Eu falei, eu quero lançar em julho. Eu sempre quis lançar um livro em julho, porque é o mês do meu aniversário, eu tenho uma coisa com julho. Eu quero lançar em julho. Olha, para lançar em julho, você tem que se entregar para a gente em janeiro. Era, sei lá, novembro. Eu falei, tá bom. Então, novembro, dezembro, janeiro. Algo assim. Outubro. Não foi outubro. Outubro. Uhum. Ok. E daí o que acontece? É hora de pegar todo esse mundo, né? Essa nuvem, tem a nuvem da tecnologia e tem a nuvem do autor, né? Sim. Que é uma nuvem que fica... Então, vamos lá? Bora botar chão, né? Nessas pessoinhas aqui. A minha premissa me permitia uma escrita muito fácil, daí fácil. Não é fácil, fácil para mim, que já estou aí convivendo, né? Mas uma escrita que era muito minha praia, muito minha galera, então eu já tinha a premissa. Aí, gente, foi assim, ó... Porque tinha que entregar em janeiro. Meu primeiro romance, uma grande editora, contrato assinado, adiantamento, recebi para escrever. Como que eu não vou entregar? Sim, não tem jeito. É entregar em janeiro. Pronto. Então, assim, juntou essas duas coisas. Uma ideia que eu gostava, um tema que eu gostava, um contrato assinado com prazo. Né? Então, ele nasce assim. Por isso que é muito diferente do Sede, inclusive. O Sede, ele é um grande acontecimento de uma escrita muito do cotidiano, de todo dia, rabiscar o bloquinho ali, o bloco de nota do celular e colocar no Instagram e tal. Ele é um diário, quase. Sim. Ele é um diário. Ele tem ares, inclusive, de rabisco. Não é à toa que eu quis muito que a fonte da capa fosse a minha letra. Ele é um diário. Então, ele tem um processo que eu nem sei dizer quando começou e quando terminou. Porque eu entreguei para a Planeta o livro pronto, que já estava pronto para mim. Já estava pronto. Né? Esse aqui não. Esse aqui tem essas duas coisas. Uma coisa muito antiga que estava aqui, na órbita, e outro bem pé no chão, que entrega esse livro em janeiro. A gente comentou um pouco por cima, mas acho que é legal aprofundar para quem não sabe sobre o que fala esse livro. Boa. Eu que vou contar? Por favor. Claro. A gente já sabe, mas A gente já sabe, eu já tive 2 lançamentos ouvindo sobre ele. Bom, então a grande ideia, né, que eu estou falando aqui, defendendo que essa ideia é ótima, esse livro, ele é escrito pela filha da Olivia Guerra, que é a Maristela Guerra, e eu já tive pessoas perguntando para mim se é uma história real. Eu fui uma dessas pessoas. É tão bem escrito nesse sentido, Li, é tão vivo nesse sentido, que eu me peguei falando assim, eu acho que essa pessoa existe. Eu acho que é uma história A gente verídica. teve esse debate um pouco antes de você chegar assim de... Sim, não, acho que não. Peraí, eu acho que não, mas eu tô achando que sim. Será que... Não é. Mas é ótimo que tem essa dúvida. Inclusive, eu fiz uma sacanagem com os leitores aqui, né? A Olivia e Maristela Guerra que me autorizaram a contar essa história. Eu dediquei meu livro para as minhas personagens justamente para a pessoa abrir e falar, então ela está contando a história dessas pessoas que existiram. Desculpa, gente, é que foi só uma jogada de marketing. Brincadeira. De marketing não, de linguagem mesmo. Porque... Não, e é delicioso, porque se instiga, né? Instiga. Ainda mais. Eu gosto de coisa que eu tenho vontade de ler, então eu também quis fazer algo que desse vontade de ler. Acho que
você ter um apetite para uma obra é bom, né? Então, o prefácio ele é escrito pela Maristela, que é filha da Olívia, que são 2 mulheres que não existem, mas existem em vários lugares, em várias mulheres. Seguinte, Olívia, vou falar aqui agora ali, né? Olívia era uma poeta que não teve a chance de ter sua obra publicada. Ela não foi lida em vida. E ela desiste da vida, vamos usar esse eufemismo, quando a Maristela tem 8 anos de idade. Para sempre, essa morte vai ressoar na vida da Maristela, e esse livro mostra muito isso. Mas, numa grande contradição, e não um acaso, né? Porque também eu falo disso, a Olívia vira uma grande celebridade da escrita depois de morta. E aqui eu faço uma provocação. Apesar de morta ou porque estava morta, né? Tem essa provocação da leitura das mulheres que já morreram, da exaltação de mulheres pela forma que elas morreram, né? A intensidade, o sofrimento das mulheres também como produto. Isso eu quero muito falar e acho que o livro está dando conta disso. Então, a Maristela cuida dessa obra da mãe, que é muito celebrada, que é muito lucrativa para os editores e para ela. Então, ela vive também um pouco nessa contradição, que a Maristela culpa a literatura pela morte da mãe. Ela acha que a literatura foi a responsável pela morte da mãe, né? Então, ela tem essa relação com o mercado editorial e com a literatura muito conflituosa. Mas, também, numa outra contradição, ela escreve. Não escreve para ser publicada. Daí aqui eu já estou com as pessoas que já comentaram o livro, que já fizeram essa provocação, né? Que lá naquele bate-papo da Livraria da Tarde, a Gabriela Maier falou, será que ela não quer ser publicada? E aí eu já fiquei assim, pô, a personagem agora já está com outras camadas de entendimento que não as minhas, que ótimo. E aí ela faz o seguinte, ela recebe um convite do editor, que vai lançar mais um livro de poemas da mãe dela, da Olívia. Ela fala, Maristela, você não quer escrever o prefácio? E ela que sempre negou, porque ela nunca quis aparecer, né? Ela aparecia em situações muito esporádicas, porque ela tem uma dificuldade tremenda de lidar com o fato de que, inclusive, ela é muito parecida fisicamente com a mãe. Uhum. E tem todo esse glamour em volta da mãe e da figura da mãe, que é uma ausência para todo mundo. E ela fala, tá bom, vou escrever esse prefácio aqui. Já pensando numa vingancinha, né? Que é devolver esse prefácio com dezenas de páginas. Então, ela devolve para esse editor um prefácio, que tem 190 páginas, falando tudo o que ela sente da mãe, da obra da mãe, e das implicações que todo esse burburinho em volta da mãe morta, célebre, mas morta, né, causa nela. E o prefácio que ela manda para o editor é o livro. Então, essa é a premissa que vendeu bem para a editora, que me fez conseguir escrever nesse prazo mais curto e que me fez também vibrar tanto para o lançamento desse livro, porque confio muito nessa ideia, né, desse livro que não é livro, né? André Del Fuego, no prefácio do prefácio, até escreve aqui, é um anti-livro, né? Porque o livro não poderia ser nunca escrito, porque é o livro da morte. Eu acho isso maravilhoso, assim. Então, é essa a ideia. Então, a Maristela está aqui contando não só da mãe, mas dela, da relação dela, que ela tem com o corpo dela, com as pessoas que ela ama, de como ela consegue se entregar ou não aos amores que ela vive. E tem a voz da Olívia, que também, por meio das poesias que ela deixou, e do diário, né? Então, é uma mistura de linguagens mesmo, como o Pedro falou, né? Que dá para ver a poesia aqui. Li, eu queria perguntar também, eu achei muito interessante, você tocou nesse assunto de trazer essa dor feminina, né? Desse lugar de manipular essa dor
midiaticamente, enfim. E foi muito interessante, porque nas duas mesas que você apresentou os 2 livros, né? A gente teve no SED, a gente teve agora no Olivia, você faz muita questão de trazer outras mulheres para te ajudarem a contar essa história. Eu queria saber como é que funciona isso para você. Como que isso surge de você, para você trazer essas mulheres, para fazer esses intercâmbios de conhecimento tão importantes e que soam tão maravilhosamente dentro desse seu universo? Essas outras mulheres, você diz mulheres mesmo, assim, tipo Sim. a Andréa, Del Fuego, as pessoas que estão comigo. Sim. Eu acho que o SED, ele nasceu na pandemia. Então, ele é um livro mais solitário. Por isso que eu acho que ele é um diário, né, mesmo assim. O prefácio, eu sinto que ele é escrito com muitas mulheres na minha sala, digamos assim. Tem a Elis, que sempre está, né? A Elis está sempre no meu sofá, junto comigo. Está lá no sofá. Tem as minhas referências literárias clássicas, né? Que é a Cecília Meirelles, a Clarice. Todo mundo acha que a Clarice Lispector é uma super referência para mim. Ela é uma super referência para mim, mas ela não é uma referência muito estruturante, assim, engraçado, né? Ela é para muita gente, então deve ser indiretamente também. Mas estava a Cecília Meirelles muito, está lá comigo. Mas, sobretudo, estavam comigo as autoras contemporâneas. Porque quando eu decidi que eu ia escrever meu primeiro romance, que eu decidi isso no final de 21, meta de ano novo, escrever meu primeiro romance em 22, né? E que deu super certo aos 45 do segundo tempo, porque eu fui chegando, já vou ter que riscar essa meta, não deu certo. Outubro, novembro, dezembro, gol, né? Eu, junto com essa meta, eu coloquei estudar literatura nacional contemporânea feita por mulheres. Era o estudo. Então, aqui comigo tá a Andréa Del Fuego, por isso que é tão emocionante para mim ela ter escrito o prefácio. Tá aqui comigo Carla Madeira. Tá aqui comigo Aline Bey. Tá a Giovanna Madaloso. Tá a Natália Timmerman. Eu não sei nem... Tá a Riane Leão, que é uma poeta que eu adoro, que é minha companheira de editora nas duas. Ela também tem um livro na Harper. Tá uma galera que eu fui lendo. Assim, gente, é até ruim falar alguns nomes que eu tô esquecendo muito. Sim. Mas pode pedir, muita junto gente. com esses nomes, os livros que foram? Claro, pode. Porque já entra até de dica. De dica, ótimo. Não, a Aline, eu li os 2 dela, O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. A Andréa Del Fuego, eu li a Pediatra, eu só li a Pediatra por enquanto, mas foi, assim, foi muito importante a criação da Cecília, que é a protagonista da Pediatra, para a criação da Maristela, porque eu também percebi que a gente pode criar personagens detestáveis. Ótimo, sem muito bom. medo. Eu não preciso fazer com que as pessoas gostem muito da Maristela. Essa talvez seja uma insegurança minha, da autora, que não pode resvalar na minha obra. Que é aquela coisa, né? O medo que eu tenho de não ser amada pelas pessoas, digamos assim, não pode atrapalhar minha personagem, que não tem medo nenhum. Que, aliás, se possível, me deixem, né? Me odeiem, porque eu não aguento mais ser amada por vocês. A Maristela diria isso, né? Então, a Andréa me deu isso com a Pediatra. A Carla Madeira, eu sou, alucinada por ela. Então, eu li os 3 que eu tenho acesso, né? A Natureza da Mordida, Véspera e Tudo é Rio. Giovanna, eu li Sweet Tóquio e Tudo Pode Ser Roubado. Natália Timmerman, eu li Copo Vazio. A Vanessa Passos chegou depois, mas eu quero deixar aqui também, que é A Filha Primitiva, que é um romance arrebatador sobre maternidade, também super legal. Quem mais que eu falei, gente? Acho que foram esses. Foram esses? Foram. Tá. Mas tem mais gente, tá, gente? Depois, fora da literatura nacional, tem mais gente também. Depois eu posso até mandar, vocês divulgam aí uma lista. Tem uma lista cheiona. A gente publica no site, né? Super, Uma lista por Liana delícia. Ferraz de livros para que Boa. vocês acompanhem. Ai, que chique. Porque até eu tenho Fazemos. certeza que eu tô esquecendo alguém e vai ser meio imperdoável, mas tudo bem, vamos seguir a vida. Que medo, né? Mas essa mulherada tava muito comigo, né, Bel, respondendo a sua pergunta. Eu não conseguiria escrever
o prefácio se eu não tivesse atualizado as minhas referências. Porque as minhas referências em literatura, elas estavam muito estavam muito em outro lugar. Fica distante do jeito que eu escrevo. Então, eu me sentia assim, eu falava, pô, assim eu não consigo escrever. Né? Assim eu não vou conseguir escrever um romance. E aí, quando a Aline, por exemplo, escreve um romance que tem uma escrita toda, não só poética, mas ela, inclusive, escreve em versos, onde ela traz uma brincadeira com o espaço, uma composição com o espaço, ela me liberta também. Né? Então, assim, eu não escreveria o prefácio se eu não tivesse lendo autoras vivas. Por quê? Porque elas estão agora comigo nesse tempo, que acabou de sair de uma pandemia, em que a gente tem Instagram, em que a gente tem Zoom. Essas coisas são movedoras do imaginário, dos afetos, super importantes. Né? Isso define linguagem, isso faz a gente escolher coisas, né? Escolher caminhos. Então... eu preciso dessas mulheres, assim, e eu quero também poder ocupar esse espaço na vida de outras pessoas. Eu quero que também algumas pessoas leiam esse livro e leiam o Sede. Eu sei que isso acontece, isso é muito bom, que a pessoa lê e fala, eu fiquei com vontade também de escrever. Eu quero que seja uma leitura boa, pensando em literatura, mas que faça também parecer que escrever é possível, que as histórias merecem ser contadas. Cara, espera, tem a Helena Ferrante aqui, tá? Que eu já escrevi. Não, a Helena Ferrante não é uma contemporânea nacional, mas é uma contemporânea que também me balançou toda, com a Tetralogia Napolitana e com todos os outros livros que eu li dela, inclusive com o livro recente que ela lançou pela Intrínseca, que é sobre a escrita, que é As Margens e o Ditado, onde ela fala que nenhuma linha de mulher pode ser perdida. Todas as linhas escritas por mulheres devem ser registradas e publicadas, porque não ela fala, eu achei isso maravilhoso, até li esse trecho no meu Instagram, que ela fala, por um bom tempo não podemos separar a literatura feita por mulheres da literatura dita como ruim. É preciso que todas nós tenhamos espaço, porque a gente vai precisar equilibrar esse tempão todo, imenso, que a gente não falou nada. Então, eu quero que esse livro chegue para as mulheres e que dê a sensação de que elas podem escrever também. Né? Que elas poderiam escrever as suas histórias. Escrevam. Isso é fantástico. Deixa eu perguntar. Vai. A história, principalmente da Maristela, termina aqui? Eu não acho essa pergunta decente, Pedro. Não é decente? É indecente. Ela é indecente, ela é obscena. Ela acompanhou desde que você comentou, 2012 surge, agora ela toma a vida aqui. Por enquanto, ela existe aqui. Perfeito. Por enquanto. Uhum. Mas eu tenho uma amiga minha que leu o original, né? Que a Cibele Cipolla é minha vizinha. Ela fez junto comigo o Sede e ela fez a diagramação, o design, né? Porque esse livro ele é todo cheio. Eu falei, eu preciso de uma designer que faça isso aqui acontecer, porque tem fontes diversas, espaçamentos diversos e tudo isso tem um porquê, né? E aí, minha vizinha maravilhosa, que minha amiga, muito amiga, ela terminou de ler, ela fez assim, e agora, né? Eu quero a parte 2. Calma, amiga. Então, calma, amigo. Não, entendi. Calma, então, amigo. tem vários entusiastas pela parte 2. Era só isso? Tem, Tá bom. tem. Mas, por enquanto, eu não sou uma delas. Tá bom, É. tudo bem. Acho que eu ainda tô nervosa com a parte 1. Não, a parte 1 também acabou de acontecer, tá tudo bem. É. E aí, só mais uma, eu preciso... Isabel, não me olha assim, eu sei. Isabel Não me olha aqui. assim. Você comentou desse livro de contos. Tem mais coisas para vir ainda, tem coisas não tão distantes a vir. Tem, Tá não, bom. tem. Tá bom, é só pra ter, assim, Tem lançamento de livro novo em janeiro. Mas acho que então com essa, puxamos para o próximo bloco. Puxamos, por favor, o nosso segundo sinal. E bem, agora é a hora que as portas do teatro já se abriram, as pessoas já estão sentadas, a peça já vai começar e é hora de se vender. Aquele papo rápido antes do início do espetáculo.
onde a gente acha, o que você tá fazendo, o espaço é seu. Ah, hora de se vender? Exatamente. Ai, que maravilha, eu amo me vender, gente. Eu amo. Gente, seguinte, vou até olhar para vocês, ó, no fundo dos olhos. Você pode me acompanhar no Instagram, @LianaFerraz, tá? Agora, não me acompanha só no Instagram, não. Sabe por quê? Porque é uma parte minha muito pequenininha que tá lá no Instagram. Compra meu livro. Meus livros. Tem o livro Sede de Me Beber Inteira. Cadê? Produção. Aqui, o Sede de Me Beber Inteira, que está à venda online e nas maiores livrarias. Compre em livraria, aliás, a gente precisa manter as livrarias abertas, elas estão fechando e a gente precisa consumir. E um prefácio para Olivia Guerra, também online e nas grandes livrarias. Vocês me encontram aqui, tá? Então, se você gosta do que eu faço no Instagram, compra meus livros, porque é o jeito de eu ser reconhecida. Outra coisa super importante, eu tenho um grupo de escrita matinal e eu vou dizer que ele é maravilhoso, ele está criando uma comunidade muito legal. Atualmente, gente, eu tenho 120 pessoas num grupo de escrita matinal que escrevem, nem sempre entram no horário de manhã, mas é meia hora, 4 vezes por semana, ou seja, quase todo dia da sua semana, você começa o dia ou você tira meia hora do seu dia para escrever. É uma prática. Então, não é um curso, é uma prática. Eu lanço lá um dispositivo, uma inspiração, e a pessoa escreve nessa meia hora e depois a gente troca os textos, uma galera. Então, tem sido muito, muito gostoso. Além disso, claro, continuo no Célia Helena também, dando aula de voz. Não separo palavra escrita de palavra falada e nem de palavra cantada. Acho que está tudo no mesmo lugar, né, do acontecimento. Então, são esses os meus territórios. É isso, Perfeito. maravilhoso. Então agora vamos a gente se vender. Você encontra o Programa Foyer, tá? No Instagram, Foyer Programa. E no YouTube é Programa Foyer. E não esqueça de acessar o site Exatamente. foyer.digital e baixe o aplicativo. Exato. Para você ter acesso, inclusive, ao texto da Liana, que vai estar lá com mais referências e mais dicas para vocês. Maravilhoso. É Então, isso. não deixem de acessar. Temos? Temos, Liana, foi um prazer. Por mim, você ficava aqui mais 3, 4, 5 horas. Gente, por mim também. Muito rápido. Mas é isso, já tem lançamento em janeiro, então ela volta. Com certeza. Mas esse ainda precisa vender, hein, gente? Um prefácio para Olivia Guerra. Então vamos lá, por favor, o nosso terceiro sinal.